Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Sena TV e hoje a gente vai ter uma história pra lá de especial. Olha só, a luva de Ayrton Senna, o volante da McLaren de 93 e uma vitória muito especial com uma bandeira que você deve já saber a história, né? Mas hoje vai ter os bastidores por trás disso. Vamos lá! Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana na história e na carreira do Ayrton Senna, que é o levantar a bandeira do Brasil, né? Quem não se acostumou a ver essa imagem depois de uma vitória, o Ayrton pegava a bandeira do Brasil, desfilava pelo autódromo, e quem tem uma história muito bacana para contar pra gente é o nosso convidado de hoje, o Marcelo Krause. Seja bem-vindo aqui no Sena TV, tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Basicamente, assim, você falar uma história legal, né? Aí ele tava lá na corrida que o Senna ganhou, um pouquinho mais legal. Ele, então vamos supor que ele viu alguém entregando a bandeira pro Ayrton. Quase. Agora eu vou contar. Ele entregou a bandeira pro Senna e simplesmente na vitória do GP Brasil de 1993, aquela histórica que foi na chuva, teve aquela confusão e o Senna foi uma das vitórias mais emocionantes também da carreira dele. E tá aqui, ó, até a miniatura que a gente tá vendo aqui com a bandeira. E ele ainda tem uma história bacana que, se vocês notarem aí, a gente vai pôr a imagem, tem um MK. Marcelo Krause. É isso mesmo, Marcelo? Exatamente, exatamente. Não, essa história é demais. Eu vou confessar que eu fiquei sabendo porque você veio aqui contar a história. Então conta pro pessoal aí como é que foi que você conseguiu entregar uma bandeira no GP Brasil pro Ayrton Senna e ele desfilou com essa bandeira. Olha, realmente foi um privilégio poder dar a bandeira e ele pegar essa bandeira, né? Que não são todos os brasileiros que estão no autódromo que conseguem dar a bandeira, né? Que está no mundo. E eu ter a chance de dar o último GP do Brasil em 93, que foi uma vitória fantástica, conseguir dar essa bandeira para ele foi algo que levou muito tempo, na verdade. Foi um planejamento de longa data, não foi simplesmente chegar e entregar. Porque não imagino que não deva ser fácil, né, Brasil? Como a gente está falando de 93, o Senna já tinha essa tradição, né? Que, aliás, começou em junho de 1986, no GP de Detroit, né, dos Estados Unidos, e o Brasil tinha perdido na Copa do Mundo, e ele corria com o motor francês. E aí o pessoal zoava ele, o Brasil foi eliminado pela França, ele foi lá, levantou a bandeira, mostrando, né, que tudo bem, o Brasil estava triste pelo futebol, mas tinha muita alegria com ele na pista e isso se tornou em toda a carreira. Então já todo mundo queria entregar a bandeira. Como é que você fez para entregar essa bandeira e ainda com as suas iniciais? Em meados de 1985, mais ou menos 86, eu procurei a Federação Paulista de Automobilismo aqui em São Paulo e me inscrevi como bandeirinha, né, fiscal de prova. E aí comecei a fazer provas, só que na verdade a gente não cai direto na Fórmula 1. Você vai fazer Fórmula Ford, Fórmula Kart, Fórmula 3000, todas as categorias exceto Fórmula 1. E aí eu fui perguntando como que eu faço para fazer o Fórmula 1. E aí eu descobri que para você poder fazer o Fórmula 1 você tinha que ter mais de 80% de aproveitamento no ano. É quase como uma carreira de piloto, então. É quase como uma carreira. Só que você tem ali como um comissário de pista, Você é avaliado, todas as corridas que você faz, você sofre uma avaliação, né, da federação, e aí você, tendo um aproveitamento de mais de 80%, você é convidado a fazer Fórmula 1, que na verdade, querendo ou não, é o concurso. É o sonho de todo mundo. É o sonho de todo bandeirinha. Enfim, comecei a fazer. E tive o privilégio de assistir de lá para cá todas as corridas de dentro do autódromo, né? E especificamente contando o ano de 93, eu estava trabalhando no S do Senna. Você já tinha trabalhado na Fórmula 1 Já tinha trabalhado antes. Seu primeiro GP de Fórmula 1? Meu primeiro GP de Fórmula 1 foi o GP do Brasil de 1990. Quando voltou foi para São Paulo. Foi o meu primeiro também, mas como eu estava na arquibancada, né? Ele estava lá já com bandeirinha. Eu estava com bandeirinha, em 90 estava na reta oposta. Reta oposta, tá. Mas numa cabine mesmo com uma bandeirinha. E aí foram uns anos, em 93 eu tive o privilégio também de ficar no S do Senna junto com a equipe de resgate. E aí, bom, durante a corrida, né, você está trabalhando, mas eu tinha trazido uma bandeira, que é uma bandeira oficial, né, do Brasil, ela é bordada mesmo, não é uma bandeirinha impressa, não, era uma bandeira pesada mesmo, uma bandeira oficial, só que em tamanho reduzido. E eu tinha trazido essa bandeira, que pertencia ao meu avô, e que eu queria dar essa bandeira para ele. Legal. Eu falei, eu preciso dar para ele essa bandeira de qualquer jeito. Só que a bandeira estava solta, não tinha nenhuma haste. Então eu fiquei procurando
uma haste, um pedaço de cano, qualquer coisa que eu pudesse colocar essa bandeira. Isso antes mesmo da largada. No meio da corrida. No meio da corrida. Porque no meio da eu ia corrida. falar o seguinte, fã, né, e torcedor, eu, por exemplo, estava vendo a corrida também, você estava esperando a vitória, mas 93 não ia ser fácil, né? Porque as duas Williams ali, o Prost e o Hill, com muito mais vantagem tecnicamente, né? Só que aí São Pedro deu uma ajudinha também. Deu uma ajuda, inclusive, na batida do Prost com o Gugelmin, que foi no final da reta oposta. Com o Christian Fittipaldi, perdão. Exatamente. Não, exatamente. Ele vem escorregando, essa imagem é bem interessante. Exatamente. O bico do Prost ficou no meio da pista. Certo. E eu que tirei o bico do meio da pista também. Deve ter imagem disso. Tem imagem também, disso. Né? Se recuperar a imagem, você vai ver que na colisão você fica com rádio e aí... Tem que ser corajoso para entrar numa pista de Fórmula 1 e isso aí. É bem seguro, né? Na verdade é bem seguro porque os outros postos vão te dando a comunicação quando você pode e quando você não pode entrar na pista. Então eu recebi o comunicado. Eu falei, eu vou entrar. Aí você me disse, aguarda a liberação. Aí quando eu dei a liberação, eu entrei correndo. E eu lembro quando eu peguei o bico do Prost e saí, a arquibancada inteira levantou uma ola e eu levantei como se fosse um troféu o bico do Prost. Porque é aquela coisa, ó, acabou. Aí as chances do Prost já eram. E aí eu comecei a fase de confecção. Bem imparcial o seu trabalho, pelo visto, né? Bem imparcial. Coisas de brasileiro. O coração bate mais forte. Mais forte. Bom, e ainda, mas aquela coisa, ainda o GP não estava indo. Você ainda tomou uma punição naquela coisa, né? Então, assim, não estava tão fácil a vitória, né? Não. Mas eu tinha convicção de que ia ganhar. Você já estava, deu o mastro para arrumar a bandeira. Já. E aí eu falei, eu preciso dar essa bandeira. E aí, rapaz, eu não achei nada que eu pudesse colocar no mastro da bandeira. E procurando, eu estava atrás do guarda-reio e é uma caixa de brita enorme, né? Para quem não sabe o que é brita, é aquelas pedrinhas leves que faz com que o carro atole, né? Hoje em dia até não tem mais, né? Por uma questão de ser, mas naquela época, que foi até onde o Prost ficou parado. É como se fosse uma piscina, né? De pedras, né? Como se fosse de bolinha infantil, mas são pedras onde o carro entra e ele perde a velocidade ali para não ter uma colisão mais forte. E eu no meio da brita, procurando, eu achei um pedaço de vergalhão. Não é possível, né? Muita sorte. Era um vergalhão de mais ou menos 1 metro, 1,20 m mais ou menos. Só que o vergalhão, ele é um ferro pesado, é um ferro de construção. Então você tinha que... E eu falei, bom, é o que eu tenho. Serrar ali. É o que eu tenho. Eu peguei esse pedaço, coloquei a bandeira e aí eu afixei as duas extremidades da bandeira com fita do kit de primeiro socorro. Qual é o nome daquelas fitas? Fita isolante? Não é fita isolante, é a fita branca, que é para fazer esparadrapo. Esparadrapo. Boa, Maíra. Boa, valeu. Tá vendo? A gente tem aqui uma equipe de produção muito... E aí eu peguei do kit de primeiro socorro um pedaço de esparadrapo e fixei as duas extremidades e fiquei pensando, falei, peraí, se eu vou dar bandeira, eu preciso escrever o nome dele. Tá vendo? Aí que vem a ideia. Eu preciso escrever o nome dele. Aqui, né? Como é que a gente ia saber? E aí eu peguei a mesma fita, esse esparadrapo, e escrevi Senna com esparadrapo num canto. E aí eu falei pensando, mas quem deu a bandeira precisa assinar, não é? Afinal de contas, eu preciso ter uma assinatura. A gente faz matéria e assina a matéria. Exatamente. Faz parte. Então eu fiz M.K. no cantinho aqui embaixo aqui da bandeira, eu coloquei as iniciais do meu nome, Marcelo Krause. Vou pôr a foto aí. E agora que você contou essa história, Marcelo, é interessante até na miniatura, mas a gente vai pôr na imagem também. Realmente, a bandeira é muito maior do que o padrão das comemorações do Ayrton, né? Você via uma bandeira que ele impõe ali, desse tamanho, mais ou menos, ou desse. Essa realmente parecia uma oficial. É uma bandeira oficial. A bandeira é muito grande e a haste também tinha que ser muito maior, né? Na ponta do vergalhão, para não machucar a mão dele, eu coloquei um pedaço de cabo de vassoura. Cabo de vassoura. Tudo isso produzido. Também, né? Não é só a gente aqui. Tudo isso produzido em minutos ali, durante as voltas e prestando atenção, ok, agora dá, e aí eu fui fazendo e produzi. E fora que tem que dar bandeira azul também, que se o Senna tivesse ali, você tinha que dar bandeira azul, Nesse dia eu não estava na responsabilidade de bandeirar. Eu estava na responsabilidade do resgate. Porque tem isso, então. Tem várias funções. Os caras que estão ali no posto de serviço, tem um cara que fica específico para dar as bandeiras. Geralmente 3 pessoas que são os bandeirinhas, que ficam com rádio comunicação, todos se falando, e com as bandeiras, cada uma de uma cor, cada uma de uma penalidade e tal. E aí tem também, eu estava junto com essa equipe, mas eu estava junto com a equipe de resgate, né, que cuida do resgate. Acontece alguma coisa... do próximo bateu, foi lá, tirou o bico e tal. Exatamente. Bom, e aí, beleza, conseguiu fazer a bandeira. Consegui fazer a bandeira. Quantas voltas, assim? Eu acho que umas 10 voltas pro final, quando eu terminei. Foi 10 minutos para acabar a corrida ali, você já estava... Foi em cima. E aí, bom, beleza, aconteceu, vitória, tal, aquela alegria, e aí? E aí eu falei, eu preciso entregar agora a bandeira para ele, que eu já sabia que ele ia ganhar. A parte de fazer a bandeira a gente viu que foi difícil, mas a missão mais difícil era assim, entre
todas as milhares de pessoas que estavam ali querendo entregar a bandeira tinha que ser a sua. Exatamente. Como é que você conseguiu fazer isso? Bom, primeiro que eu estava atrás do guarda-reio e ali tem uma área de recuo muito grande. Então, para eu chegar até a pista, era muito demorado, né? E, na verdade, a gente não poderia ter saído de trás do guarda-reio, né? Mas a FIA não vai multar agora, Marcelo, agora, né? Mas agora. eu estava tão disposto que eu falei, não importa a punição que eu tenha. É a história pra vida, né? É pra minha vida, essa bandeira eu vou dar. E aí, na última volta, quando eu vi pelo rádio que ele cruzou a linha de chegada e estava aguardando ele esperar, eu vi que ele não vinha. Eu falei, não é possível. Ganhou e não veio e todo mundo comemorando. Quando ele aparece na curva, ele já me aparece com uma bandeira. E ele veio com uma bandeirinha, mas uma bandeirinha bem fuleca, assim, uma bandeirinha de plástico. Como devia ter milhares no autódromo ali. Tá. E quando ele apareceu, eu com a bandeira pronta, eu falei, pô, não acredito que ele já tá com a bandeira, mas eu falei, não, eu vou insistir. E aí eu fui pro meio da pista e estiquei a bandeira para ele. Quando ele viu a bandeira escrito Senna, ele encostou o carro, fez assim para mim, eu fui, dei a bandeira, ele jogou a bandeirinha de plástico na mão e pegou a minha, eu ainda fui para pegar a bandeira de plástico e ele saiu. E aí foi a realização. Cara, né? agora não, você vai ter mais detalhes, não é só isso, não, peraí. Aí você assim, putz, não sei se vai dar, não, porque, gente, a gente tá falando em questão de segundos. Aparece aquela McLaren, e aí você fala, é agora. E aí, como é que você fica nessa, entro na pista, não entro? É um instinto mesmo, vai lá e entregou. Cara, beleza, aí ele entregou, pegou, óbvio, você não consegue nem falar ali, não. Entregou a bandeira. Eu só saí comemorando, eu tava de capacete branco, com jaleco, eu pulava e todo mundo pulando em volta, e ele saiu, Cara, nossa. E que horas que caiu a ficha? Porque deve ter demorado pra você entender que você que deu a bandeira. Né? Foi. Eu acho que só foi cair a ficha quando eu cheguei em casa, que eu fui assistir todos os jornais que tinham, tudo, e que eu me vi dando a bandeira. Eu falei, não acredito que eu dei a bandeira, eu não acredito. E aí, posteriormente, quando saiu a foto, que na verdade essa foto com o nome dele e as iniciais do meu nome, eu falei, meu, que bom. Vai ficar para a história. Você ficou marcado na carreira do Ayrton, né? E assim, cara, é muito legal essa história para você, assim, ter vocês que são fãs do Ayrton, né, terem a dimensão. Eu, inclusive, eu entrevisto pilotos, falo com muita gente, fala que queria ter conhecido o Ayrton. Você não só conheceu, como teve essa oportunidade. E assim, você deve contar essa história, muita gente não deve acreditar, né? É verdade. Aí só que você tem a imagem para provar, né? Eu tenho fotos e tenho matérias que mostram, né? Antigamente não tinha, né? Hoje em dia o celular registra tudo, né? Se tivesse um celular, era capaz de tirar um selfie, assim. Fazer uma selfie, entregando, uma selfie dessa, entregando para ele. Mas e aí você, além disso, agora eu fiquei sabendo aqui nos bastidores que você tem umas lembranças bem legais, assim, não é dessas aqui, nem eu tenho uma camisa legal aqui da Ayrton Senna Shop, bacana, que você pode ter também, mas você tem coisas que o famoso não tem preço, né? Não tem preço. Então conta pra gente que souvenirs são esses que você tem do Ayrton. Bom, eu digo que esse GP foi marcante demais na minha vida, em todos os sentidos. Não sabia que seria o último GP que ele venceria no Brasil, mas ainda assim ele foi de uma importância na minha vida enorme. Uma por ter entregue a bandeira, que para mim já foi uma realização de um sonho e, enfim, de conquista de poder dar uma bandeira para ele sair comemorando no país dele. Então tudo isso teve uma importância muito grande. E no final, geralmente quando acaba o GP, nós que trabalhamos no GP somos os últimos a sair, né? Vai todo mundo embora e aí ficam os mecânicos, alguns pilotos e fica o pessoal da limpeza junto com o pessoal que trabalha. Pera aí, eu vou fazer um parênteses. Os jornalistas lá na sala de imprensa que vocês não veem, a gente está lá escrevendo, demora para sair também. É verdade. E aí eu fui até os boxes, que a gente tinha a área de livre acesso, né? E aí eu fui até os boxes para encontrar com o Senna. Eu falei, agora eu quero encontrar com ele e falar que eu que dei a bandeira para ele, né? E aí eu cheguei e consegui encontrar com ele. Né? E aí eu falei para ele, pô, eu queria muito um capacete, né? Ele falou, eu não tenho, mas eu vou te dar uma coisa que ninguém tem. Vem comigo. Aí me chamou, foi no carro, destravou e falou, tó. Eu falei, tá brincando, né? Eu falei, não é possível. Do próprio carro? Do próprio volante? Carro. Tirou? Que depois eu vim a descobrir que o carro não era o carro dele. Era o segundo carro do Michael Andretti, que era o parceiro dele. E lembrando porque o carro dele fica preso nos boxes para parque fechado, para verificação. E assim, naquela época a gente tinha o carro reserva, né? Os pilotos podiam ter, as equipes reserva. Grandes, inclusive, levavam dois carros. Ele tinha batido, eu acho que já era até o carro, acho que não era na reserva, já era o carro porque tinha batido. Verdade. Ele sofreu um acidente com a Alesi logo na saída. Curva, é verdade. E você, então aí ganhou, entregou a bandeira, ganhou o volante da McLaren.
Tem mais? Você acha que acabou? Não, Marcelo, vocês estão com pressa, né? Não adianta pro final não o vídeo. Tem mais uma história. Luva que o Ayrton Senna usou. Não, que história é essa? Eu fui no cartódromo dele, na inauguração. Ele inaugurou na época um cartódromo em Tatuí, na fazenda da família. E aí, na inauguração do cartódromo, ao final da inauguração, teve uma corrida com vários pilotos e tudo mais, ele fez um sorteio de vários itens que ele tinha. Vocês já pensaram a sorte dessas pessoas aqui, hein? Já pensou? E aí? E aí eu acabei sendo sorteado e ganhei a luva autografada de 91. Valeu, obrigado aí pelas histórias. E eu vou ainda ouvir mais um pouco aqui nos bastidores, antes da gente cortar aqui, eu vou ouvir mais um pouquinho das histórias, são muito boas. Aqui, ó, bandeira do GP Brasil de 93, que entregou Marcelo aqui, ó. Legal, a gente ouviu então hoje a história do Marcelo, que trouxe aqui o volante da McLaren, trouxe a luva autografada pelo Ayrton Senna, mas e a bandeira, Marcelo? Pois é, eu fico me perguntando quem pegou essa bandeira. É, a gente lembra na imagem, realmente dá pra ver a McLaren do Ayrton, ela para no meio da reta oposta, todo mundo invadiu, aí foi aquela confusão toda. Com certeza alguém levou a bandeira. Então vamos fazer o seguinte, da mesma maneira que o Ron Dennis também, se vier aqui te perguntar sobre o volante, eu vou falar que não sei do volante. É porque caducou, já caducou, né, gente? Já passou. Tá caducado. Então, ó, falei com o Marcelo aqui, ele falou que tá autorizado você, caso você esteja aí com a bandeira ou conhece quem tá com a bandeira, então vem aqui contar a sua história, tá perdoado pelo Marcelo, não tem problema, a bandeira é sua. Mas vem contar a história pelo menos, né, Marcelo? E eu vou saber se a bandeira é verdadeira. Eu conheço. Eu que fiz a bandeira, eu montei. Não adianta vir com outra bandeira, não. Eu sei exatamente os detalhes de cada centímetro daquela bandeira. Por quê? Também ficou trabalhando tanto na bandeira, pois né? É. E já que você gostou dessa história de hoje, aproveite, curta, também se inscreva aqui no canal, né, no Senna TV, para conferir todos os vídeos e compartilha com os amigos, tá bom? Enquanto isso, ele vai contar mais histórias pra gente. Valeu, até mais! Até mais!